Então, iniciando agora a terceira e última parte da aula, tá bem? Nós vamos ver aí que a gente pode aplicar essa regra do expoente geral também no caso de algumas funções do tipo função que tem um quociente. Vamos ver lá? Então, vou compartilhar aqui o material com vocês. Então, a terceira parte vai falar que a regra da potência geral, que é essa que nós estamos estudando hoje, pode substituir também essa regra do quociente, desde que eu saiba reescrevê-la, a função, né? Reescrever a função e aplicar adequadamente, tá bem? Nós vimos na aula passada a regra do quociente. Só lembrando que a regra do quociente, ela é uma regra que diz, olha, você vai fazer a derivada do de cima vezes a de baixo, menos a de cima pela derivada do de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Tá ok? Bom, então a regra do quociente nós já vimos. É uma regra que ela também exige bastante cuidado, porque vai ter esses detalhezinhos, vai ter o sinal de menos no meio, vai ter um denominador elevado ao quadrado. Então, ela é uma regra que, quando não tem outra opção, é ela que eu tenho que usar, ok, usa-se ela. Mas há situações em que eu consigo derivar uma função que tem um quociente sem usar a regra do quociente, se eu perceber que aquela função ela também pode ser considerada uma função expoente, tá? Que é o caso desses exemplos 5. Olha, no exemplo 5 eu tenho duas funções A e B, tá bem? As duas, elas têm uma fração. Ô, Vânia, mas não é uma constante? Não podia pôr que é 3 vezes aquilo? Sim, só que daí quando você reescrever essa função, ela vai ficar com um expoente negativo ali. Ela vai ficar com um expoente. E aí eu posso aplicar a regra do expoente geral, que é uma regra simples. Então vejam aqui, no exemplo A, y é igual a 3 dividido por x ao quadrado mais 1. Eu posso reescrever esta função, vamos pôr o x ao quadrado mais 1 no numerador com expoente menos 1, certo? Então, dá para a gente colocar aqui que esta função, vou reescrevê-la, tá? Tirar isso daqui. Esta função pode ser escrita como 1x² mais 1 elevado a menos 1. Então, a partir do momento que nós percebermos que eu posso reescrever essa função nesta forma, 3 vezes o que está aqui no denominador elevado a menos 1, eu consigo usar a regra da potência geral. Então, eu vou derivar agora, como que vai ficar essa derivada? Opa, eu vou pôr esse menos 1 aqui na frente, então vai ficar menos 1, que multiplica esse 3, elevado. Se o expoente era menos 1, aqui vai ficar o expoente menos 2, certo? Então, expoente menos 1 veio para frente, o 3 deixa lá, não mexe com ele, que ele está multiplicando. Se aqui o expoente era menos 1, passou a menos 2, agora eu vou multiplicar pela derivada do que está dentro, que não dá para esquecer nunca, vezes 2x. Está derivado, certo? Bom, daí claro que a gente pode agora trabalhar essa expressão, essa derivada aqui, e escrevê-la de uma outra forma. Então, menos 1 vezes menos 3, eu vou escrever isso só como menos 3, vezes esse 2x, vai ficar menos 6x. Então, fiz aquela jogadinha de multiplicar menos 1 por menos 3 e por menos 2. Pus o menos 6x aqui. Se eu quiser agora, eu posso, então, passar esse expoente, que aqui é um expoente negativo,
para a parte do denominador com o expoente positivo e voltar no formato que a minha função foi apresentada. Agora fica com expoente positivo, certo? Bom, então, vejam que eu peguei uma função que era um quociente, usei a regra da potência geral para encontrar a derivada. Notem que eu fiquei com o denominador elevado ao quadrado. Como eu encontraria se eu usasse a regra do quociente? Então, esta função aqui, do exemplo A, tanto derivando por qualquer regra, gente, nós temos que chegar aos mesmos resultados. Estamos falando de uma ciência exata, de cálculo diferencial integral. Então, aqui, eu optei por derivar usando a regra da potência geral. Eu poderia fazer essa derivada usando a regra do quociente. Tem que dar a mesma coisa. Pela regra do quociente, eu vou ter aqui a derivada da de cima. Derivada de 3 é 0. Derivada da de cima é 0, que multiplica a de baixo. Então, derivada da de cima, derivada da constante é 0, que multiplica a de baixo, menos a de cima, que é 3, vezes a derivada da de baixo. A derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x, dividido pela de baixo ao quadrado. Se eu for agora trabalhar essa expressão para pôr o resultado, faltou uma linha aqui, a derivada. Se eu for trabalhar aqui para pôr o resultado, eu vou ter 0 vezes qualquer coisa é 0, menos 3 vezes menos 2x, isso tudo vai dar menos 6x sobre isso ao quadrado. Então, vejam que pela regra, o resultado, pela regra do quociente, e o resultado pela regra da potência geral é o mesmo, tá? A mesma coisa, por exemplo, essa daqui está como A, não, essa aqui é B. Mesma coisa se eu for fazer esse exemplo B, tá? Tanto faz pela regra da potência geral, como pela regra do quociente, vai dar o mesmo resultado. Todo quociente dá para fazer pela regra da potência geral? Não. Alguns, esses que caem no caso de função potência, tá? Então, aqui, se eu for, faltou uma linha aqui, isso não linha. Derivada, a gente indica a derivada colocando a linha aqui, tá? Então, aqui eu posso também fazer este usando aqui a regra da potência geral, se eu perceber que eu posso reescrever essa função como sendo isso elevado a menos 2. Então, 3 que multiplica x mais 1 elevado a menos 2. E aí, eu posso derivar usando a regra da potência geral. Eu vou ter aqui que vai ser menos 2 vezes 3, que multiplica isso, elevado a menos 3, certo? Vezes 2x. E aqui nós teríamos, então, menos 6, menos 2 vezes 3, menos 6, com vezes ainda menos 2, menos 12. Isso elevado a menos 3. Bom, se eu quiser, também posso colocar nessa forma aqui, com o denominador, né, na parte de baixo aqui, positivo, e aqui entre o menos 12x. Aqui, menos
Então, derivamos aqui menos 2 veio para frente, que multiplicou 3 vezes isso elevado a menos 2 menos 1, que vai dar menos 3, vezes a derivada de dentro, que vai dar 2x. E aqui a gente só ajeitou a expressão. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12, menos 12x, vezes isso elevado a menos 3, que vem aqui para o denominador. Se for usar a regra do quociente, nós temos que chegar ao mesmo resultado, tá bem? Eu vou até fazer uma coisa aqui. Derivando pela regra do quociente, né? A gente teria aqui, vamos derivar essa função pela regra do quociente, a derivada da de cima. Ô, Vânia. Pois não. Ai, como é que sumiu a tela? Eu ia falar alguma coisa do exercício, mas sumiu a tela agora. Ah, deixa eu voltar lá na tela, espera um pouquinho. Nesse daqui que a gente estava? Então. Na hora que na letra B, na hora que você subiu o denominador, ele ficou x ao quadrado mais 1. Só que no original estava só x mais 1. Ai, gente. X, vamos acertar isso. Obrigada. Vai dar x mais 1, então. Então, aqui vai mudar porque eu não vou ter o 2x aqui. Então, a derivada, olha, vamos acertar isso aqui. Se aqui era só o exercício, era x mais 1, eu copiei o de cima, né? Eita vida, ó, tá vendo? Às vezes a gente quer economizar tempo copiando um Ctrl+C, Ctrl+V para não demorar muito para usar o equation e acaba dando mais trabalho depois. Muito obrigada. Então, aqui, olha, o 2 veio para frente, 3, e aqui, então, o que vai mudar? Nós não vamos ter o 2x multiplicando, porque a derivada é de x mais 1, a derivada de x é 1. Então, aqui, eu vou ficar com menos 6, vai sumir esse x. Eu não tenho em x. Confere agora, dá uma conferida para mim, por favor. Esse que agora está ok. Não ia bater o resultado, né? Eu ia perceber que tem erro só quando eu derivasse lá pelo quociente. Isso se eu não tiver copiado a função errada lá também. Tá ok? Então, olha lá, gente. Aqui estava um quadrado, o que muda tudo. Por quê? Porque a derivada do de dentro tinha dado 2x. E não, a derivada de x é 1. Então, aqui eu vou multiplicar só por 1. Então, a função ficou bem mais simples. Tá? Vamos derivar pelo quociente para tirar a prova? Aproveitar já, então, usar as duas regras para ver se está batendo o resultado. Então, a função é x mais 1. Então, vamos lá. Nem vou usar nada pronto aqui, porque já vi que estou vacilando com esse negócio de copiar. Então, vamos lá, partindo do zero. A função é 3 sobre x mais 1 ao quadrado. 3 sobre x mais 1 ao quadrado. Tá certa. Então, vamos aplicar a regra do quociente agora, para que a gente possa, vou dar uma quebra de página aqui para ir tudo para outra página, ficar mais fácil de vocês lembrarem a regra. Então, aqui, olha, a gente está derivando pela regra do quociente, a derivada do de cima pelo de baixo, menos de cima pela derivada de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, aqui, derivada do de cima é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero, tá? Então, 0 vezes isso, se já quiser não pôr, ok. A derivada do de cima é 0, vezes a de baixo. Menos a de cima, que é 3, vezes a derivada do de baixo. Qual que é a derivada do de baixo? A derivada do de baixo, nós vamos derivar agora x mais 1 ao quadrado, usando a regra da cadeia, que vai ser 2, que multiplica x mais 1
elevado à primeira vezes a derivada do que está dentro. Como é x mais 1 só dentro, não vai dar problema. Se fosse o x ao quadrado mais 1, daria, porque eu teria que pôr o 2x. Então, vejam que a gente está usando a regra do quociente com a regra aqui da cadeia junto, né, do expoente. Deixa eu diminuir aqui para caber na linha. Então, derivada, o de cima pela derivada do de baixo. Derivar x mais 1 ao quadrado é 2 vezes x mais 1, elevado à primeira, vezes a derivada do que está dentro, que é 1. Pelo de baixo ao quadrado, né? Então, aqui de baixo ao quadrado vai ser isso ao quadrado, que vai dar isso à quarta. Vou agora trabalhar isso para simplificar. Então, 0 vezes tudo isso, zerou. Menos 3 vezes, isso daqui vai dar menos 6. Certo? Então, aqui deu menos 6x mais 1 sobre x mais 1 à quarta. Bem, eu posso simplificar um x mais 1 do numerador com um x mais 1 do denominador. Então, eu vou obter no final, simplificando um x mais 1 de cima com um de baixo, menos 6 sobre x mais 1 à terceira. Vamos ver como que tinha ficado a nossa resposta pela regra do expoente geral? Menos 6 sobre x mais 1 à terceira. Então, o que eu quero fechar com vocês, essa questão dessas regrinhas? Nós vimos aqui tanto a resolução desse exemplo 5, usando a regra da potência geral, como usando a regra do quociente. Nos dois casos, a gente tem que, seja qual for a regra que a gente escolha, a gente tem que chegar ao mesmo resultado. Em algumas situações, uma regra vai se tornar mais fácil para resolver a questão do que outra, tá bom? Isso é mais com prática que a gente vai percebendo quando aplicar uma, quando aplicar outra. O que eu digo para vocês é o seguinte: a regra do quociente, de uma maneira geral, ela é mais pesada do que essa regrinha da potência geral. Então, quando nós tivermos duas funções com x, uma com x no numerador, uma com x no denominador, o mais indicado é usar o quociente. Tá? Agora, quando eu tenho, aqui nos dois casos, notem que a gente tinha uma constante no numerador e uma função em x no denominador. Daí a regra da potência geral, ela se aplica de forma mais fácil, tá bem? Então, vocês já viram aqui, eu vou fechar agora esse assunto, tá? Falando aí, vocês já viram diversas regras. E essas regras aqui, elas, né, aqui tem só 4. Vocês já viram a regra da constante. O que diz a regra da constante? Olha, derivar uma constante é sempre zero, a derivada da constante é sempre zero. Vocês já viram a regra da potência simples? Ou seja, se você tiver que derivar uma variável com um expoente, faça aquele expoente vezes a variável elevada ao expoente menos 1. Perdão. Vocês já viram a regra do produto? Se eu tiver o produto de duas funções, eu faço derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada do segundo. Lembraram aqui a regra do quociente. Se eu tenho uma função dividida por outra função, é a derivada do de cima pelo de baixo, menos a de cima pela derivada do de baixo, dividida pelo de baixo ao quadrado. Vocês viram também a regra do múltiplo por constante, que não está aqui, que é aquele 2 que apareceu na frente da função. Se tem uma constante multiplicando, né? Você deixa aquela constante à parte e deriva o resto. Depois se multiplica. E viram na aula de hoje a regra da potência geral. Que se uma função pode ser escrita na forma de uma função potência, você
aplica a regra da potência, só que não pode esquecer de derivar a parte interna, que está dentro do parênteses, tá bem? Então, vocês já viram várias regras de derivadas, e vocês, com exceção das questões que falem derive usando tal regra, vocês sempre vão ter a liberdade aí de escolher qual é a regra que vocês acham mais adequada para resolver aquela questão, tá bem? Então, aqui nesses exercícios, aqui esses 4, vamos só refletir, eu não vou derivar, eu vou só pensar com vocês, eu quero que vocês me ajudem aqui, para a gente falar qual a regra que seria indicada para derivar essas funções. No caso da função 15, qual dessas 4, A, B, C ou D, vocês acham que melhor se adapta aí a derivar a função de número 15? Regra da constante, né? Da constante? Eu acho que a regra da constante ela se aplica quando é constante. Quando tem um x, é uma variável, já não posso pôr a regra da constante. Percebe? Ah, sim. Constante não varia, é fixo. Então, se eu tenho x na função, ela está variando, daí já não pode ser a regra da constante, tá bem? Uma outra sugestão. Aí dá por 2 regras. Potência geral. A regra da potência geral, que a gente viu na aula de hoje, dá. Eu pego esse denominador e escrevo essa função aí com expoente menos 1, né? Quando a constante tá, quando o numerador é constante, eu posso usar a da geral. E quando o numerador ele é Com x. uma função, um produto, eu uso a regra do quociente. Excelente, isso mesmo. Então, vejam aqui, né? Eu só vou subir um pouquinho a tela, olha. Os 2 exemplos que a gente fez aqui, usando a regra para derivar o quociente pela regra da potência geral, ó, tinha um constante no numerador. Então, vamos voltar aqui, olha. Vejam que na função 15 e na função 21, a gente tem constante no numerador também, não é? Sim. Então, tanto a 15 como a 21, a gente pode aplicar a regra da potência geral. Perceberam por quê? Tanto a questão 15 como a 21 possuem uma constante no numerador e podem ser reescritas como função potência, né? Então, aqui, para usar a regra da potência geral, ok? Então, isso mesmo, as duas eu posso reescrever com essa função do denominador no numerador com expoente, que no caso vai ser negativo, mas aplicar facilmente a regra da potência geral. Agora, a 19, eu até poderia pôr o x no numerador, né, gente, com expoente negativo, mas daí vai ficar um produto, não vai? Então, a 19 não dá para ir pela regra da potência geral, porque eu tenho função de x no numerador e no denominador, eu tenho aquele quociente típico. Quociente típico, funções, né, de funções. Então, aqui na 19, eu vou pôr pela regra do quociente,
tá? Questão 19. Tá? Temos um f de x dividido por um g de x, né? Então, tenho função, logo, deve-se usar aí a regra do quociente. É a mais adequada. Se bem que daria para fazer pela do produto também, tá? Acho que até um C, aqui, olha, é um C dividido por um f de x, né? E aqui, a 17, vamos pensar na 17 para fechar. A 17, eu tenho uma raiz cúbica de 8 ao quadrado. Qual a regra para derivar esta função? Regra da seguinte. Oi? Regra da constante. Isso! Essa tanto faz se o expoente é racional, não vou me atrapalhar para pôr numerador, denominador, é uma constante, não tem o x, então eu derivo pela regra da constante, tá? Então, questão 17 aqui. 17, função constante. Bom, então as regras, vocês podem escolher qual vocês acreditam que seja a mais indicada para cada situação. Nós vamos fazer um exercício de autoavaliação agora para fechar a aula, tá bem? E antes disso, eu já vou deixar aqui que eu sempre preparo uma relação de exercícios para a gente fixar o que foi aprendido. Então, vejam que aqui, no primeiro bloco, eu peço para resolver o exercício utilizando a regra da potência geral, tá bem? Então, nós já vimos todas essas situações. Escrever as funções na forma de função potência e usar a regra da potência geral. Já no 2, não está sendo especificada a regra. Determine a derivada das funções, você informa a regra usada, tá bem? Tem situações aí que nós vamos usar mais de uma regra. Por exemplo, aqui nós temos uma regra, a 63, que vai dar um produto. Eu tenho um t ao quadrado vezes uma raiz, então aqui é um produto. Só que na hora que eu for derivar a raiz, eu vou acabar usando a regra da potência geral. Tá bem? Aqui também, olha, na 65, também vou ter aí bastante trabalho com essa função 65. Por quê? Eu vou usar a regra da potência geral, que é 2 vezes isso elevado à primeira vezes a derivada disso, e na hora que eu cair na derivada disso, eu vou precisar da regra do quociente. Então, esses exercícios são importantes que vocês façam para vocês verem que eles vão juntar várias regras, tá? Bem, esse exercício aqui de encontrar a equação da reta tangente, eu vou refazer o vídeo daquele exemplo 4 para deixar isso mais claro para vocês e disponibilizo no AVA também, tá? E por fim aqui, o exercício 74, que é uma aplicação também, é de determinar a taxa. Determinar a taxa de variação é mais fácil do que determinar a equação da reta tangente, porque a taxa de variação eu só preciso derivar e substituir o ponto, tá bem? A equação da reta que eu preciso tanto achar a inclinação como o ponto onde a reta cruza com o eixo y para montar a equação. Bom, então aqui estão as respostas dos exercícios, tá bem? E eu peço que vocês, havendo dúvidas sobre eles, eu vou deixar o material da resolução deles, mas eu sempre peço que vocês tentem fazer sem olhar o material, depois havendo necessidade de olhar o material, e por favor cheque também se eventualmente, né, não tem nenhuma falha no material que eu construí, tá bom? Esse Ctrl+C e Ctrl+V do equation aí, eu já vi que de vez em quando me deixa me põe numa cilada, tá bom? Ok.
Ai, ai. Então, para fechar a aula de hoje, nós vamos fazer esse exercício de autoavaliação 5, determinar a derivada dessas funções. Nós fizemos aqui usando dois similares, né? Ó, tem uma constante em cima e uma função embaixo no numerador. Nós fizemos pela regra da potência e pela regra do quociente. Aqui não está especificada que regra vocês devem usar. Eu sugiro que vocês usem a regra da potência geral que a gente aprendeu na aula de hoje, tá bem? Então, agora, no meu controle são 12 horas e 10 minutos. E daí, eu vou dar 10 minutos, 12 e 20, mas eu vou ficar aqui, tá bom? Só vou dar um break, uma suspensão na gravação nesses 10 minutos, para vocês fazerem esses exercícios, mas vocês podem me chamar, qualquer dúvida que vocês tenham, estarei aqui junto, tá bom? E daí, então, 12 e 20 eu volto para a gente corrigir e encerrar a aula de hoje, tá? Então, eu vou só lá para dar o break no vídeo.